turminha, tudo bem com vocês? Vamos lá? Mais uma vez, uma atividade no livro Letrar? Então, vamos lá na página 31 do livro Letrar. Nós vamos falar um pouquinho do menino, lá da historinha O Biscoito de Gengibre. Quem lembra? Tinha um menino lá que ajudou a fazer o biscoito, lembra da receita? Então, tá vendo aqui esse amarelinho? A Pro vai ler para vocês. Prestem atenção para a gente poder fazer essa atividade. O menino encontrou o rolo de massa e as formas. Em seguida, pegou a farinha e os ovos e a manteiga. Pesou o açúcar e bateu os ovos até abrir uma massa. Que delícia! É a receita do biscoito de gengibre. Agora, vamos ajudar o menino a encontrar os ingredientes? Então, vamos lá. Que objetos e ingredientes o menino usou para ajudar a senhora? Então, vamos lá. A Pro leu que ele precisou pegar o rolo para abrir a massa. Ele pegou a forma, depois ele pegou a farinha, os ovos, a manteiga. E aí, o que você vai fazer? Vocês estão vendo a imagem aí embaixo? Vocês vão pintar os objetos que ele usou para fazer que ele usou na receita. Então, vamos lá. Ele usou um rolo? Se ele usou, nós vamos pintar. Ele usou o liquidificador? Não. Ele usou a forma? Sim. Ele usou uma maçã? Ele usou o ovo? E a manteiga, ele usou? E o açúcar, ele usou? Então, vocês vão olhar e vão pintar o que ele usou, tá bom? Agora, nós vamos para a outra parte dessa página. Prestem atenção. Vamos lá continuar com a nossa atividade? Então, agora que você pintou os objetos dos ingredientes que foi usado, nós vamos fazer essa atividade. Preste atenção. Complete as palavras com as letras em destaque. Vocês estão vendo que aqui tem o A, o F, letrinha M, o O e o R. O que nós vamos fazer? Vamos olhar aqui embaixo e ver qual é a letrinha que falta para completar. Então, o menino, ele usou um rolo, não foi? Então, nessa primeira parte aqui, tá vendo? Tá o tracinho, tem o O, o L e o O. Então, eu acho que aqui nós temos que colocar a letrinha R para dar o sentido da palavrinha rolo. Então, vamos colocar? A Pro já colocou. E aqui do lado, qual que é? Está açúcar. E será que letrinha falta colocar aqui? Muito bem, letrinha A, açúcar. Então, coloque aqui a letrinha A, tá bom? E aqui, o que vocês acham que falta? Falta uma letrinha apenas, porque tá escrito o V e o O, fica vô. Então, eu vou colocar aqui a vogal O, ovo. E aqui embaixo, formas. Muito bem. Então, já tem o O, o R, o M, o A e o S. Então, nós vamos colocar a palavrinha F, que dá o som de formas. E aqui no meio, o que será que é? Está assim, manteiga. Então, lá ele usou o quê? Manteiga. Então, qual é a letrinha para ficar no som da palavrinha manteiga? Eu acho que é o M. Então, vamos colocar M, manteiga. E por último, tá escrito arinha. Então, falta qual? A palavrinha
a letrinha F para ficar com o som de farinha. Então, vamos colocar a letrinha F aqui, tá bom? Faz com muito capricho, tá bom? Porque a professora Shirley, a Grazi, a Provilma e a Promagra quer ver com capricho, bem bonito, tá bom? Então, turminha, agora que vocês colocaram as letrinhas, que completou as palavrinhas, a primeira foi o R para ficar rolo, a segunda o A para ficar açúcar, a terceira o O para ficar ovo, o F para ficar a palavrinha formas, o M para formar a palavrinha manteiga e o F a palavrinha farinha. Agora, tá vendo aqui embaixo? O que vocês vão fazer? Vocês vão colocar aqui a palavrinha maior. Então, para isso, vocês têm que contar. Vamos contar? Vamos lá. A primeira, rolo, vamos contar. 1, 2, 3, 4. Será que é essa? Vamos aqui na segunda. Açúcar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Será que é essa? Ovo. Só tem 3. 1, 2, 3. Não é. Será que é formas? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Será que é? Porque açúcar e formas têm a mesma quantidade. Vamos ver esse daqui? Manteiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nossa, a palavrinha manteiga tem 8 letrinhas. Será que é esse? Vamos contar a farinha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nossa, por pouco. Então, qual é o que teve 8 letrinhas? A manteiga. Então, nós vamos colocar aqui essa palavrinha, manteiga. Vamos lá? A Pro vai escrever aqui para vocês copiarem. Só copiar, turminha. Faz com capricho, com cuidado. Não esquece que aqui embaixo nós podemos colocar a data, tá bom? Como a Pro ensinou, que vocês já sabem. A nossa página do livro terminou. A página 31. Nós vamos fazer a 32, tá bom? Um beijo, até daqui a pouquinho. Vamos lá, turminha. Vamos dar continuidade ao nosso livro Letrar, na página 32. Agora, a Provilma vai apresentar para vocês a receita do biscoito de gengibre. Que delícia! Eu já comi. É muito gostoso, a mamãe pode fazer. Vamos lá? Se a gente estivesse na escola, nós iríamos fazer lá na escola. A Pro vai apresentar, preste muita atenção. 2 colheres, primeiro aqui, ó, tá vendo? Esse aqui, que a Pro tá mostrando, é o título da receita, biscoito de gengibre. Vamos lá? Depois vem os ingredientes. 2 colheres de sopa de manteiga, 1 xícara de chá de açúcar mascavo, 4 colheres de sopa de mel, 2 xícaras de farinha de trigo, 2 colheres de chá de gengibre picado e 1 ovo. Agora eu vou explicar como faz. Como fazer? Numa panela, junte a manteiga, o açúcar mascavo e o mel. E leve ao fogo bem baixo. Mexa com uma colher até obter a calda. Olha aqui, ó, na panela. Depois, numa tigela, peneire a farinha de trigo e coloque o gengibre. Misture bem e acrescente a calda e o ovo batido. Mexa até obter uma massa uniforme. Embrulhe a massa em um papel filme. Leve à geladeira por no mínimo 12 horas.
Pré-aqueça o forno a 180 graus, temperatura média. A mamãe sabe, tá bom? Agora nós vamos dar a continuidade. Aqui vamos finalizar a receita. Abra a massa com rolo em uma superfície enfarinhada. Corte a massa com cortadores de formato variado se preferir. Use a boca de um copo para fazer biscoito redondos. Distribua os biscoitos nas assadeiras untadas e afarinhadas, igual o desenho aqui. Leve ao forno pré-aquecido e deixe assar por 10 minutinhos. Retire do forno e deixe esfriar. Retire os biscoitos da assadeira com a ajuda de uma espátula, como está aqui no desenho, tá bom? Vai ficar uma delícia. Vamos continuar, turminha, na página 33. Agora, eu vou fazer umas perguntinhas. Qual é o nome da receita? Lembra que a Pro falou que o nome da receita é biscoito de gengibre? Vamos lá. Quais são os ingredientes? Os ingredientes são esses aqui, ó. Que a Pro falou, apresentou para vocês. Que medidas são usadas para o açúcar mascavo e farinha? O açúcar mascavo, nós usamos uma xícara, ó. E para a farinha, 2 xícaras. Tá vendo? Ó, 1, 2. Vamos continuar. Que medidas são usadas para manteiga, mel e gengibre? Então, na manteiga, nós usamos 2 colheres de manteiga, ó, 2 colheres. E para o gengibre, 2 colheres de chá também, ó, 1, 2. E o mel? O mel, nós usamos 4 colheres de sopa. Olha aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Estão prestando atenção? Qual foi o primeiro item do modo de preparo? Numa panela, junte a manteiga, o açúcar mascavo e o mel e leve ao fogo bem baixo. Mexa com 1 colher até obter a calda. Esse é o primeiro item. Qual foi o último item do nosso modo de preparo? O nosso último foi aqui mesmo. Deixa eu olhar aqui para vocês. O nosso último item de preparo tá falando: embrulhe a massa em um papel filme. Leve à geladeira no mínimo por 12 horas. Então, depois que a gente terminou, tem que colocar ele num papel alumínio. Tá bom? Depois de 12 horas que a gente leva para o forno. Agora, vocês vão encontrar a palavra gengibre no texto. Vamos circular? Então, vamos lá. Pega seu lápis, pode ser lápis de cor, e vai olhar o texto da receita e vai procurar essa palavrinha gengibre, que já é uma, tá bom? Já circula. Depois que você circulou tudo, então, turminha, depois que você circulou a palavrinha gengibre no texto, vocês vão procurar a quantidade que vocês acharam. Quantas vezes ela aparece no texto? E aí você vai colocar aqui, tá bom? Coloca apenas o número, tá? A nossa atividade do livro Letrar finalizou até a página 33, tá bom? Então, quem não terminou, termina com capricho, faz bem bonito, porque as professoras, elas querem ver. Não é mesmo, Prochília, Grazi, Magda? Porque os nossos alunos, eles são muito, muito dedicados. Não é mesmo? Então, até mais, turminha!
Um beijo!